Está no ar mais um Antenados na Geral, nesse dia que o Senhor fez, nesse dia que o Senhor nos abençoou. Por isso já quero começar agradecendo a Deus pela sua presença. Você que está aí ligadinho com a gente, querendo aprender, querendo crescer, querendo ser edificado. Então hoje vamos dedicar o programa a falar sobre anjos. Hoje vamos falar sobre angiologia, entender um pouquinho sobre a Bíblia. Nós encontramos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, anjos para lá e para cá e vamos ver como é que deve ser a nossa relação com os anjos. Eles existem hoje em dia? Quem são? Como são? Então, para participar do debate de hoje, eu convido ele, que é pastor e teólogo, Max Cassim. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. É sempre um prazer estar aqui. Obrigado à produção, aos amigos que aqui estão. É sempre um prazer estar com vocês. E vamos participar mais do debate aí. Ele também, que é bacharel em teologia, coach integral e pastor presidente da CIB de Santa Cruz, pastor Ivan Cunha. Bem-vindo a primeira vez aí, marinheiro de primeira viagem, ao Antenados na Geral. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Maxi, Renan, Antônio. É um prazer estar aqui. É a minha primeira vez. Espero que a gente possa contribuir para um belo debate sobre anjos, né? Amém? Ele também, que é bacharel em teologia, pós-graduado em teologia da Missão Integral, escritor, pastor de jovens na PIB de Saquaçu, Renan Fernandes. Bem-vindo mais uma vez ao Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. Obrigado a todos os amigos. Uma alegria muito grande estar de volta e mais uma vez que o Senhor possa nos conduzir nesse debate. Ele também, que é pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Mato Alto e é capelão Antônio Carlos. Bem-vindo também ao Antenados. Prazer, muito bom, né? Poder ser lembrado num tema como esse. A gente acha que pode colaborar pela graça de Deus. Tomara que a gente consiga fazer um bom debate. Eu espero que seja bênção aí para todo mundo. Muito bem, vamos lá. Lembrando que você pode participar também sugerindo temas para que possamos abordar aqui. O Brasil nos assiste hoje querendo saber sobre anjos, então vamos lá falar um pouquinho sobre isso. A presença de anjos é vista em várias narrativas bíblicas. Anjos que entregaram revelações, que pelejaram pelo povo, anjos que lutaram contra homens. As Escrituras nos revelam diversos exemplos como estes. Qual deve ser a nossa relação com os anjos? Hoje temos visto em alguns lugares uma certa supervalorização de figuras angelicais. Isso é prejudicial? Fica aí a pergunta. Então, no Antenados na Geral, hoje vamos falar sobre isso. Primeira pergunta é essa aí. Quais são os anjos e existe alguma diferença entre eles? O que vocês acham? Bom, Pablo, de acordo com a Bíblia, existe diferença. Vamos dizer que existe uma classe de hierarquia, não da forma como a gente pensa de autoritarismo, mas uma hierarquia de ordem, de organização no céu. Tem os arcanjos, querubins, serafins e os anjos, vamos dizer assim, os anjos comuns. Então há uma diferença para cada um deles, e a Bíblia vai deixar bem claro que cada um deles tem uma função. Os querubins são anjos da guarda da glória, os serafins são os anjos que ficam por toda a eternidade lá, 24 horas, vamos dizer assim, louvando ao Senhor. Tem os arcanjos, que são os príncipes que ficam responsáveis por legiões de anjos, não de legiões de demônios, e tem os anjos que são aqueles anjos que nós chamamos de anjos mensageiros, que ficam à disposição de Deus para auxiliar o seu povo na terra. Então o céu é organizado, né? Tem lá Como é que você entende, Antônio? Antônio trouxe aí uma apostila, está escondida, ninguém está vendo, mas está ali, viu? Tá ali. Só que tem olhos espirituais que conseguem enxergar essa apostila aí. Para lembrar de 17 anos atrás, quando eu estava no seminário. Mas não tem como falar de anjos sem falar de demônios. Olha só que coisa chata, né? A gente quer falar de coisas tão boas, mas os demônios são anjos caídos, né? E quando você falou de legiões, parece que a gente está falando de uma coisa muito ruim, porque tomou essa conotação. Na etimologia não é isso, né? Mas são grupos, né? De 6 mil anjos, cada legião, como era de soldados no Império Romano. Então, as legiões são grupos formados por uma quantidade específica de anjos. Quando Jesus, lá no jardim, né? Não sei se vocês vão se lembrar agora, mas é muito, muito característica essa passagem, né? Pedro vai lá e corta a orelha do soldado Malco, né? E ele fala, bota no lugar e tal, bota a tua espada na bainha de novo, né? E você acha que se eu não quisesse, eu não podia pedir ao Pai, ele enviaria 12 legiões, 72 mil anjos viriam para socorrer Jesus naquele momento. Tu falou de anjo caído, quando Jesus fala ali com o Gadareno sobre espírito imundo, também tem alguma coisa a ver? Tem, todos os espíritos imundos, todos os demônios são anjos caídos, né? Aquele 1/3
que acompanharam Lúcifer, né, quando ele foi expulso do céu, eles são anjos. Anjos não se reproduzem. A nossa sorte é que eles são um terço. Né? E no céu, nessa hierarquia do mundo espiritual, da guerra, da batalha espiritual, há 2/3 servindo ao Senhor. E 1/3 servem ao demônio. Eles não se reproduzem. São seres assexuados. Isso é simbólico ou será que a gente pode entender como literal? Eu creio que é literal, da quantidade que eu não sei quantos. Né? Agora, eles não aumentam e nem Ninguém fez diminuem. esse censo, né? Davi tinha feito lá, mas ninguém... Esse aí não teve. Né? Esse não teve. Agora, eles não aumentam nem diminuem. Interessante isso. Se a população aumenta, a de anjos não aumenta. Os que foram criados, eles não são gerados, são seres criados por Deus, e esses permanecem até hoje e vivem daqui até a eternidade. Então, tipo assim, eles não são eternos como Deus, de não ter tido um princípio. Eles têm um princípio. Deus os criou. Não é? Agora, eles não têm um fim. Então, a definição de trabalho que eles têm, tanto aqueles que trabalham ao lado, né, do anjo caído, Lúcifer, e que são caídos também, é uma definição para a eternidade, assim como os anjos de Deus. Então, Deus criou, eles estão até aí, desde quando Deus criou, não morreu. Então, por aí... Eles não se casam, né? O próprio Senhor Jesus diz isso, não né? se casam, então, eles não se reproduzem, né? Naquela questão feita pelos saduceus, né, sobre as mulheres que ficaram, uma mulher que fica viúva e qual dos irmãos dela, daquele marido, quer dizer, iria possuí-la na ressurreição, né? E aí Jesus falou assim, vocês estão errando, vocês não conhecem as escrituras, né? Eles são como anjos. Na ressurreição a gente não vai ter casamento, não se casa e nem se dá em casamento. Os anjos não se casam. Jesus fixa isso numa doutrina quando ele fala isso aos saduceus. Renan? É interessante essa organização, esse conceito, né? Deus ele sempre foi organizado desde o princípio. Tanto é que ele poderia ter criado tudo em um dia. Ele cria tudo em 7 dias, na verdade 6 e um descanso. Ele está ensinando um princípio também, o princípio da organização, o princípio do gerenciamento, da gestão. É uma pena que a gente não siga, né? Muitas das vezes esses princípios. Mas os anjos, eles têm cada um a sua função específica, e é interessante que os anjos, eles não entram, eles não se metem na função humana. Porque Deus dá uma função ao ser humano, né? De estabelecer o reino dele aqui na Terra. E eu sempre costumo dizer isso nas minhas pregações, quando eu falo sobre isso, porque Deus poderia ter escolhido os anjos para fazer isso. Se ele tivesse escolhido os anjos, Jesus já tinha voltado. O projeto já tinha acabado. Mas não, Deus escolheu que os homens manifestassem o reino de Deus. Então, eles têm uma função específica e eles não se intrometem na função humana. Eles não fazem o trabalho que o ser humano deveria fazer. Isso também é muito interessante da gente pensar. Ivan? Eu acho também interessante ressaltar que, assim como o Max falou, que os anjos que estão no céu, existe uma hierarquia, existe uma organização, os anjos caídos também são organizados. Também existe uma organização no inferno, vamos chamar assim, né? Que são os principados, as potestades e os soldados de Satanás, que são chamados de demônios, né? E cada um também tem a sua ação específica. E é interessante a gente saber disso, falar sobre isso, porque a Bíblia vai nos falar que os anjos sentem ciúme da humanidade, de nós, né? Então é bom a gente entender que os anjos, que os demônios são anjos caídos, que eles sentem ciúmes de nós, afinal de contas Deus nos criou, só criou a humanidade com a imagem e semelhança dele, de Deus, e não os anjos. Pegando o gancho do Ivan sobre ciúme, como é que é a característica de um anjo? Como é que é? É invisível? Eles são submissos a Deus, isso a gente sabe, É um ser né? espiritual, ele não tem corpo. O corpo, ele não tem corpo. Ninguém vê. Mas eles têm... Como é que eles são? Se for pela Bíblia Sagrada, a Bíblia vai te dar N exemplos. Por exemplo, você vai ver ali Ezequiel ali, quando fala ali daqueles seres viventes, uma roda dentro de uma outra roda que era cheia de olhos. Você vai achar ali quando Isaías vai falar sobre os serafins, que fala que tinham 6 asas, 2 cobriam os pés, 2 voavam, 2 cobriam o rosto. Então, assim, você vai achar na Bíblia anjos como se fosse igual gente, igual Josué, que, poxa, olhou e perguntou, quem é você? É contra a gente ou é por nós? Abraão recebe anjos na sua casa e come com eles. Em forma humana, nesse caso. Forma humana, né? Então, tipo assim, são... Isso, são tentar... Entendeu? Então, tipo assim, tem... Eu acho interessante a gente entender essa diferença, porque a gente está falando de anjos, a gente tem 2 tipos de anjos. Os anjos, vamos chamar anjos do mal, anjos do bem. Vamos chamar dessa forma. Os anjos do bem, né, os anjos que estão a serviço do Senhor, eles trabalham dentro de legalidade e princípios.
E eles, nessas situações que a gente citou, eles assumem forma humana. Sim. E os demônios trabalham dentro de ilegalidades. E eles usam legalidades, ou seja, pecados que a humanidade comete para possuir o corpo humano. E aí é o corpo carnal mesmo. Né? A gente vê, são as manifestações demoníacas e espirituais. Então, apesar de parecer a mesma coisa, são coisas completamente diferentes. E o propósito da criação? Por que Deus criou o anjo? Qual o propósito? Então, eles são criados sobre demanda, né? Havia necessidades na eternidade, existem necessidades humanas que o anjo ele atende, o anjo ele contribui no projeto da eternidade, né? Eles foram criados vislumbrando esse propósito eterno de Deus, vislumbrando o propósito da eternidade. Eles são cooperadores para que da o salvação propósito de seja, Deus. Os escritores hebreus possa vai dizer. acontecer. Os escritores hebreus vai dizer que eles são seres ministradores em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os salmos estão repletos de textos que nos garantem que os anjos, apesar de eu não crer no anjo da guarda, aquele que anda do teu lado, mas eles nos guardam. Né? Salmo 91, capítulo 91, muito conhecido, verso 11, diz que o anjo do Senhor é aquele que... Não, esse é os 34:7. Acampa-se ao redor dos que os temem. O 91:11 diz que ele dará ordem a seu respeito para eles te guardarem em todos os teus caminhos. Então, nós temos certeza de que Deus tem anjos para cuidar de nós. Agora, ele falou de demanda, eu não tenho um anjo particular, né? Eu creio que os anjos são enviados de acordo com a demanda, com a minha necessidade. Então, Deus, que tem o controle dessas milícias celestiais, ele envia. Eles também não são onipresentes, eles são gerados, criados por Deus. Então, eles têm poderes dados por Deus, mas são limitados. É interessante pensar nisso. É interessante pensar nisso também, porque o anjo foi criado para se submeter à ordem do seu Criador, que é o próprio Deus. Eles são executantes, né? Eles são executantes. São inteligentes, são fortes, são... Eu vejo bonitos não parece, não, porque em Apocalipse diz que tem olho, 4 faces, asa, não sei o quê, dá até um medo, né? Se for ver um negócio daquele ali na frente. Mas assim, o homem, né? Eu vejo muito homem, Max, no meio do culto, anjo, dá uma ordem aqui, não sei o que lá. E aí, como é que pode dar a ordem? Ele se submete a Deus, mas a nós também? Eu posso dar ordem a anjos? É o seguinte, Paulo, aí tem aí um erro doutrinário muito grande. Eles estão a serviço de nós, porém não está debaixo da nossa ordem. Está debaixo da ordem de Deus. Eu não posso jamais chegar, anjo Gabriel, mete a espada. Isso daí a gente sabe. Pensa num motorista de ônibus. Ele está a seu serviço, mas ele não obedece às suas ordens. Você não vai virar para ele e falar assim, eu quero ir para aquele lugar, e ele vai mudar a rota dele. Porta da minha casa. Entendeu? Me deixa em casa. Legal, ele não vai fazer isso. Então o que acontece ali é o quê? É drama psicológico, hipnose. São os exageros. Eu jogo logo claro já jogo logo botando o pé no peito logo. Sensacionalismo, misticismo, para empolgar o povo, para o povo da glória, aleluia, como se o glória, aleluia fosse para o pregador, para quem está dirigindo o culto. Mas na verdade aí acaba deturpando muito e aí dando-se valor mais aos anjos do que a própria presença de Deus. Que foi até o que foi falado aqui nos bastidores aqui, que a gente já sabe dessa história que acontece quase todos os dias, em vários lugares. Você fala, o anjo está aqui, o povo agarra no ventilador e gira junto com a hélice. Você fala, Jesus está aqui, o povo fica quieto olhando para a sua cara, tipo assim, não é o suficiente. Então acaba deturpando por causa desse sensacionalismo. Claro que eu creio ativamente que os anjos hoje estão ministrando ao nosso favor. Porém, não é de acordo com as nossas ordens. É interessante isso, né? Porque às vezes a pessoa se aproveita mesmo. A pessoa está ali fraca, vai ali para o culto, está se abrindo. Tudo que o pregador falar, às vezes a pessoa se submete, não é nem por uma força espiritual, às vezes é conduzida, né? Ela tá induzida àquilo. É a necessidade, né? A ideia do, o anjo está nesse lugar, é porque ele vai te entregar alguma coisa, ele vai te abençoar de alguma forma, e isso é o que a igreja tem buscado o tempo todo. Nós vivemos uma igreja teologia do consumismo, né? O cliente tem sempre razão, onde a gente demanda para Deus e Deus entrega segundo a nossa vontade. E por isso está crescendo cada dia mais, a gente vê propagando tanto e dando tanto sucesso essa questão do anjo, né? Porque a gente vai ver que os anjos eles tinham uma participação especial nos textos sagrados e na maioria das vezes eles estavam entregando alguma mensagem, estavam entregando alguma bênção, como a história no caso de Jacó, né? Que muda o nome de Jacó para Israel. Então, como nós somos consumistas e nós estamos buscando isso de Deus, então o anjo ele passa a ser muito importante, porque é ele que vai trazer a minha bênção, ele que vai trazer a minha vitória.
Muito bem, então esse primeiro bloco foi pra conta, tem mais 3 pela frente falando sobre esse assunto. O papo só está começando. Você que tá aí, quer aprender, gosta da palavra, não saia. Nós vai pro intervalo, mas a gente volta já já. Cristo é a cabeça, o teu querer me sustenta. Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Antenados na Geral, falando sobre anjo ao som do Cezinha Belliene, nosso amigo aí. Já vai uma dica para você que quer convidar um bom músico aí com louvores bíblicos, pode chamar esse rapaz aí que ele é bom, César Belliene. Já tô fazendo propaganda dele aí, depois ele vai me dar uma moral, né? Brincadeira. A gente não corrompe a nossa alma não, viu? Evangelho É por amor é mesmo, por né? amor. De graça recebi, de graça eu dou, viu? Aí o cara me chama pra igreja, chega lá. Acontece, chega na minha igreja, não precisa não me dar oferta, também não tô nem pra isso, não. Vou por amor. Se não me der nada, eu volto a pé e eu vou pelo Evangelho. A graça de Deus já me salvou, né? Mas se quiser me ajudar. Brincadeira. Vamos lá. As crianças agradecem. A criança agradece. A segunda pergunta é o seguinte, pastores. Dentro de qual contexto os anjos foram inseridos nas doutrinas cristãs? Como é que a gente pode entender Tem anjo essa na Bíblia. inserção? Tem anjo na Bíblia desde o Gênesis Do até o Gênesis, Apocalipse, guardando ali né? no jardim, até ali o Apocalipse, o anjo da igreja. É interessante Exatamente. a gente falar sobre anjo da igreja aqui. Legal. Aí é a figura do pastor, do responsável por aquela igreja, naquela carta que recebia da parte do Senhor Jesus, enviada por João, tal, enfim. Mas voltando para a figura do anjo e do contexto em que ele foi inserido na teologia cristã, não dá para você diferenciar isso. Os anjos estão desde a criação, né? E os anjos permanecem, como eu já disse aqui, eternamente. Lá no céu, a adoração é permanente dos anjos. Então, é legal você ver, dentro da atuação da igreja cristã na Bíblia, e aí você vai ter que recorrer a Atos dos Apóstolos, né, que é o começo da história da igreja cristã, como que eles se manifestaram, né, e como eles se manifestam ainda hoje. Eu acho que o grande misticismo e o mito criado dentro das nossas igrejas hoje, ele está muito distante daquilo que os anjos de fato faziam no início da igreja, na igreja primitiva. Por exemplo, na igreja primitiva, você vê anjo que vai soltar os apóstolos quando estão presos, né? Atos 5, depois Atos 10, né? Você vai ver em alguns momentos, Atos 12, você vai ver em alguns momentos anjos que vão servir de orientadores de caminho, né? Por exemplo, o anjo que vai à casa de Cornélio, centurião, né? E fala para ele, olha, manda buscar Pedro lá em Jope, dá o endereço dele. Então, anjo com GPS, tudo direitinho, né? Não tinha um Waze na época. Não tinha. um Waze. Então, quando você vê isso, você pode puxar essas experiências e tê-las dentro da igreja cristã como um todo, porque elas são bíblicas. Agora, anjo com a bandeja eu nunca vi, né? Só vejo nas nossas igrejas, o anjo com a bandeja aí no meio e tal, de prata, todo mundo né? pulando e tal. Eu acho que isso aí é uma forçação de barra porque eu não conheço, né? Bom, isso daí, ô Pablo, eu falo, tento trazer para a nossa realidade brasileira, né? Isso é fruto de uma cultura africana. Os orixás, os caboclos, os guias, os exus, eles servem aos seus, né, dessa forma. Eles entregam de bandeja, como eles costumam dizer, as bênçãos, as graças concedidas por eles, né? Então essa cultura da troca, eu ofereço algo para a minha entidade e a minha entidade me devolve como uma bênção, uma graça que eu preciso. Então isso vai começar muito antigo, né? Tanto que a primeira religião do mundo é o animismo, é essa situação de você tornar o natural como divino. Então isso vai ser inserido dessa forma. E os anjos, eles entram nesse bolo doido aí, né? Da necessidade de você alcançar alguma coisa. Então você faz algo para você receber algo em troca. Então isso, quando chega no Brasil, isso é muito forte. Quando nós fomos colonizados, né, por Portugal, isso já vem junto. Na verdade, já existia a cultura indígena, né? Os índios, quando queriam o sol, eles faziam um culto, uma celebração ao Deus Sol. Queria chuva, ao Deus da chuva. E aí depois os portugueses vêm colonizar o brasileiro, oferecem um presentinho em troca da terra. E aí depois os portugueses vêm, colonizam o Brasil, trazem a religião católica, né, romana, para dentro. E aí você tem a questão dos santos, onde você ajoelha, onde você reza um terço, e aí você alcança a sua graça, alcança a sua vitória. Então nós evangélicos, a gente não podia ficar por baixo.
Infelizmente é isso que acontece. É o sincretismo. É o sincretismo que entra e toma conta da igreja. Então eu faço um sacrifício, pode ser um sacrifício financeiro, pode ser um sacrifício espiritual, como moeda de troca, moeda de barganha com Deus. E aí é a certeza de que o anjo vai vir me servir. Isso acontece nos permita uma mínimos parte. detalhes também, Antônio? Que, tipo, a pessoa está na igreja. Enquanto você está aqui na igreja, o anjo Está lá já é pelejando uma por barganha. você. Tipo, tu tá Isso aqui, aí. já tem alguém... Quando você sai da sua casa e vem pra cá, o anjo vai pra sua casa salvar sua família. É moeda de troca. Eu acho troca, que é barganha. hoje, infelizmente, para dar ibope, o culto tem que ter algum elemento sobrenatural. Místico, né? Quando, na verdade, o sobrenatural de Deus está ali presente, quando ele se faz presente, em um momento em que 2 ou 3 se reúnem no nome dele, ele está presente. Já tem um sobrenatural ali. Mas o povo quer arrepiar, o povo quer um negócio diferente e tal, e ficam inventando essas coisas. Então, essa moeda de troca é muito ruim. Eu acho que a gente deve abrir mão disso e eu não tenho nenhum Porque problema o anjo de está dizer. onde sempre esteve, ele vai fazer o que Deus quer que ele que faça, ele manda não é fazer. por barganha, O que ele né? manda fazer. É claro que eu posso orar, pedir a Deus para entrar em alguma coisa, alguma causa que eu estou precisando, mas isso não significa que... Mas vendo que quem age é Deus. É Deus age, se ele quiser responder. Entendeu? Tipo assim, por exemplo, o profeta Daniel ora 21 dias. Então, o anjo depois, quando chega, fala com ele, olha, desde o primeiro dia que você começou a orar, eu já vinha. E aí entra a questão daquele que estava falando dos principados. E ele diz, Deus te ouviu. Deus te ouviu. Quer dizer, eu estou aqui não é porque eu quero, eu estou aqui porque Deus me mandou. Entendeu? Eu estou aqui porque Ele me mandou, não estou aqui por causa da sua oração. Deus te ouviu e Ele mandou eu vir. Porém, encontrei um percalço no caminho, pedi reforço, o reforço veio e eu... Porque aí entra naquela questão que a gente está falando das ordens. Tem um que é para guerrear e tem o outro que é para entregar mensagem. O que entrega mensagem não guerreia com o outro. É uma ordem que existe. Então, tipo assim, tanto é que próprio Judas, e a pessoa não gosta muito do livro de Judas, porque envolve muito o livro de Enoque, ele deixa isso bem claro, que o arcanjo Miguel, sendo um arcanjo, não usurpou falar nada para Satanás, a não ser o Senhor te repreenda. Porque na escala hierárquica, querendo ou não, um querubim para um arcanjo, ainda há um respeito. Então, acima de você há Deus. Então, o Senhor te repreenda. Então, quer dizer, desde o primeiro dia que ele orou, Deus ouviu e enviou a mensagem. Aí entra daquilo. Eu vou orar tantos dias, crendo que o Senhor vai responder. Não é o anjo. O Senhor vai enviar o anjo, porém é o Senhor, não o anjo. Ivan. Essa questão de tudo ter entrado nas igrejas, a gente precisa entender umas coisas. São as doutrinas que são geradas em cima de símbolos que estão na Bíblia. E não se deve gerar doutrinas que não sejam em cima da verdade de Cristo. A gente confunde muito, principalmente a gente brasileira, a gente adora o misticismo, como o Renan falou. Nós somos um povo que é misturado. Né? A gente recebeu um monte de gente, colonizou o Brasil, um colonizou, o outro veio e tentou colonizar junto, já tinha índio aqui, aí houve tanto, a gente foi e recebeu um monte de outros países, e a gente é fruto de uma mistura. Qual é a nossa identidade primária? Não temos. Essa é a realidade. Tem uma referência. Não temos uma referência, e por isso não temos uma identidade, nem geracional e nem espiritual. A gente precisa se formar ainda. E ainda estamos em formação, tá? Eu creio muito nisso. O Brasil ainda é um país em formação. E é interessante, né, Ivan? Porque esse processo ele continua até os dias de hoje. Até os dias de hoje a gente fica tentando importar teologias, doutrinas de fora do Brasil. Exatamente. Tanto é que a gente tem pregadores aí dos mais absurdos do mundo que vêm pra cá e fazem o maior sucesso, que ficam tacando paletó na cara dos outros. Entendeu? Eu acho que o grande segredo disso tudo é a gente olhar para a Bíblia e olhar para a vida simples de Jesus. Jesus veio para mostrar exatamente como tem que ser. Agora, assim, a gente encontra nas Escrituras o anjo servindo a Deus no plano da salvação. Agora que o plano da salvação já foi cumprido ali na cruz, agora estamos aguardando o retorno de Jesus para buscar a sua igreja, e eles apareciam muito ali. Hoje em dia, isso cessou ou os anjos também estão aí ele não pode pregar, aparecendo? Na verdade, porque, por exemplo, apareceu para Pedro, que ele quebrou corrente. Ele apareceu no nascimento de João, de Jesus. Você falou do... Teve aparições angelicais no meio da história. Hoje, como o cânon já foi fechado,
Será que ainda tem essas aparições que as pessoas na igreja estão vendo um anjo? Será que está vendo? Então, Pablo, eu penso que para você ver anjos, é preciso que você tenha uma visão espiritual. Não é qualquer pessoa que vê anjos. Eu não posso desmerecer alguém que disse que viu anjo porque eu não vi. Pode ser que Deus não tenha aberto os meus olhos e abriu o olho dele. Então, eu preciso respeitar essas diferenças. Eu não sou de ver Existe a anjo. visão e a aparição, né? São duas coisas diferentes. Eu concordo com aqueles que dizem que viram, agora eu não vejo. Não é comum eu ver anjos, né? Mas, por exemplo, o profeta Eliseu viu e o moço não viu, né? Lembra lá de 2 Reis, capítulo 6, né? Sim. Exatamente. Ele viu os soldados de Senaqueribe, do rei da Síria, cercando, né, a cidade e disse, meu profeta, o negócio está feio lá, né? Ele falou, não, Senhor, abre os olhos dele para que ele possa enxergar. Aí Deus abriu. Então, eu não posso desmerecer quem vê, né? Mas também não acho que todo mundo tenha que ver. Para mim, anjos e a aparição de anjos é como milagre. Se eles acontecem a todo momento, eles perdem o valor que têm. Então, na verdade, um milagre para ter valor tem que ser um milagre. Acontece paulatinamente, acontece uma vez ou outra. Então, agora, sabe que toda hora, todo momento, então, aí perde o valor então, de milagre. A gente deve saber que eles estão por aí, mas não devemos ficar se comunicando com eles, se preocupando muito com eles. É uma coisa natural. Eles estão por aí, existe. É uma coisa natural que São vai ETs? fluir. Marcos falou, esse programa vai se falar sobre ET, porque são ETs, aí ET é extraterrestre, né? Não são dessa terra. É verdade. Conforme eu estava falando, é uma coisa que vai surgir de acordo com a necessidade. Eu acho que eu já até contei essa história aqui, vou contar de novo. No livro Elite da Tropa, que é o que deu origem ao filme Tropa de Elite, conta a história de um capitão do BOP que foi incursionar numa favela. E aí eles estavam indo por um beco onde eles sabiam que iam pegar todos os marginais de costa para eles. Então ia ser aquela lenha, né? E aí eles progredindo, né, no beco, de repente o capitão parou e mandou todo mundo voltar. Mandou todo mundo voltar sem uma explicação. E aí quando chegou lá embaixo, a tropa, sem entender muito, perguntou para ele, o que houve, capitão? Por que a gente voltou? A gente estava lá e ia pegar todo mundo. E aí o capitão falou, vocês não viram a senhora que parou para falar comigo? Disse que eles sabiam que a gente estava ali e que eles estavam esperando a gente já chegar, que eles iam matar todo mundo. Tinha uma senhora lá no beco, você não viu? E aí a tropa fala para ele, capitão, você tá maluco? No beco só passava a nossa equipe, mas ninguém passava ali. Então, não tinha ninguém ali, estava todo mundo trancado dentro de casa com medo. Ele falou, não, tinha uma senhora ali. Então, eu entendo ainda que os anjos, eles exerçam atividades importantes como essa, por exemplo, salvar a vida das pessoas, né? Então, muito bom exemplo. Então, os anjos existem, eles estão por aí, ainda que você não veja. Você está recebendo livramento que você não tem nem noção que recebeu, né? Aconteceu isso uma vez comigo, eu estava indo para a praia, para variar. Fazer o quê? Fui surfar, que eu tô treinando pro campeonato, viu? Senão o cara acha que eu sou o pastor. Que pastor surfista é esse? Tá se consagrando na praia? Não, mas... Aí eu fui, tinha um carro na minha frente, eu não sei o que aconteceu. Meu carro, eu tava tão rente assim que eu virei, mas eu senti um tapa assim, de alguma... Pum! Um tapa assim na frente do carro, eu não bati no carro por uma coisa milagrosa, não sei explicar o que era aquilo. Mas... pelo que eu creio, né, as escrituras dizem que existe, eu acredito que Deus me livrou ali de um grande acidente. E tenho certeza que não somente eu, mas o Brasil tem histórias aí de grande livramento. Eu acredito que você também deve ter uma história aí de que Deus te livrou de forma sobrenatural, inexplicável. Então isso é maravilhoso saber que o Deus que a gente serve é um Deus que protege, um Deus que guarda, um Deus que livra, né? É um Deus que está cuidando de nós, mas não devemos dar muita ênfase a anjos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso no próximo bloco, sobre como que a gente deve tratar essa supervalorização dos anjos. Será que deve ser real, deve acontecer ou não? Muito bem, vamos para um break, rápido intervalo. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Não sai daí, Antenados volta já já. Não há palavras pra poder expressar, nem poesia nos olhos e sentir de novo. Estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Antenados na Geral. Lembrando que você que ligou a TV agora, está nos assistindo para aprender um pouco da palavra, você pode participar anotando nosso telefone, enviando perguntas, mensagem de textos aí das mais diversas, sugerindo temas e até gravando vídeo no WhatsApp. Eu quero atender a demanda do seu coração. Lembrando que temos uma página no Facebook, temos um canal no YouTube, você pode participar, rever esse programa. Então o importante é que você seja muitíssimo abençoado. Então receba a bênção de Deus
crendo pela fé e submetendo a sua palavra. Porque não adianta esse ato místico de eu te abençoar e você abre os braços e recebe se você não obedecer o evangelho, né? Obedeça o evangelho e a bênção estará com você. Vamos lá, pastores, mais uma perguntinha aqui. Como a Bíblia lida com a temática dos anjos e qual a sua participação no mundo espiritual? Essa supervalorização, essa ênfase em anjos na igreja, é um erro? Será que a gente pode enfatizar muito o anjo? Como é que a gente deve tratar essa supervalorização dos anjos? Oséias diz que o povo seria destruído porque falta conhecimento. É uma temática presente, né, em muitas igrejas. Sim. A falta, a ausência de conhecimento tem levado a igreja a fazer essas barbaridades. Eu me lembro de uma história, eu pregando uma vez numa Assembleia de Deus, de um amigo meu, Bispo Roberto, até mandar um abraço para o Bispo Roberto, e ele me contou, e eu pregando, né, e aí no final ele me contou uma história de que ele estava pregando, e aí sentou um homem na frente dele, assim, no primeiro banco, começou a olhar assim para cima da cabeça dele, e aí ele começou a achar aquilo estranho, né, mas ficou olhando, e aí o homem levantou, foi andando na direção dele, sem ele menos esperar, o homem pulou em cima da cabeça dele, como se fosse pegar alguma coisa, e aí virou para ele e falou: não, eu estava pegando a minha bênção que o anjo estava entregando aí agora em cima da sua cabeça. E aí ele virou pro cara... Conseguiu pegar? Não sei. E ele ainda virou pro cara e falou assim: rapaz, então tu tava pegando a bênção que era minha, porque se estava em cima da minha cabeça, tu tá me roubando. Mas infelizmente, Pablo, isso tá acontecendo toda hora nas nossas igrejas. Toda hora. Dificilmente você vai ver alguém na Bíblia adorando o anjo quando teve... Deu ruim, porque o próprio anjo falou com ele, ó, levanta, porque eu sou seu conservo. Quer dizer, eu sou seu conservo. Você é servo, eu sou ainda seu conservo. Você serve a Deus, eu sirvo a Deus e a você. Então, tipo assim, levanta, para de graça. Não vem me cultuar, que o culto não é para mim, o culto é para Deus. No mundo espiritual, a gente, acho que a pergunta contempla isso, a gente não pode perder de vista o que o pastor acabou de dizer há pouco aqui, que há também uma hierarquia de anjos trabalhando contra nós. Assim como há anjos de Deus que nos guardam, que nos livram, né? Que nos abençoam, que estão ao nosso lado, né? Cuidando de nós, quando Deus os envia para isso, há também anjos a serviço do diabo, né? Para nos incomodar, para nos atrapalhar. Então, são os principados e potestades que estão nas regiões celestes. Então, a gente não consegue enxergar isso agora, mas está acontecendo. A gente não consegue enxergar, mas há demônios, assim como Oswald Smith conta no livro dele, O Clamor do Mundo, né? Que ficam coletando informações e enviando para o maioral dos demônios, né? Olha, lá naquela igreja, né? Está acontecendo isso. Aí você fala, como é que isso pode acontecer? Uma perseguição diante daquilo que a gente está fazendo, que está sendo tão bom para o reino de Deus. Os demônios estão ali, os demônios estão... mas dentro da igreja, eles estão ali no mundo espiritual. Eles estão ali fora, mas dentro da igreja, pastor, bom, lá eu não convido para ir não, né? Mato Alto, tomara que não chegue nenhum, porque eu não convido para ir. A porta está aberta, tudo, mas demônio eu não convido não. Mas eles estão coletando as informações, né? Eles estão levando essas informações. E eles estão a serviço do diabo. Então, a gente precisa entender que há uma batalha, uma guerra no mundo espiritual. Assim como Deus tem anjos a serviço dele, o diabo também tem. Só isso. Aí, Ivan? A conotação do anjo dentro da igreja, ela já começa errada na figura do chamar o pastor de anjo. Porque essa figura ela é super valorizada também. Porque muitas vezes os pastores se colocam nessa posição, eu sou o anjo da igreja, como uma função de autoridade, já para mostrar para as pessoas que ele é mais espiritual do que os outros. Eu sou um anjo. E, na verdade, o pastor Max falou no início, né? Justamente quando ele colocou a organização dos anjos, justamente revelando isso. Essa função do pastor como anjo da igreja é justamente, vamos poderia chamar da menor, é o mensageiro. É o mensageiro, o servo de Deus. Exatamente, é para trazer mensagem. É somente o Max acabou de falar, né? Co-servo, né? Serve duas vezes. Exatamente. E é somente um título de comparação à figura de anjo. E não como autoridade. Então já começa a mistificação aí. Então o pastor é anjo. Daqui a pouco eu estou vendo anjos voando em todo lugar. Né? Aí daquele que tocar no anjo do Senhor, no ungido do Senhor. E aí começam essas coisas que aí a gente precisa voltar, gente. É o que o Renan falou
por falta de conhecimento, a gente vai sempre deturpar e fugir da verdade e vai criar essas heresias, vai trazer para dentro da igreja. Existem anjos dos dois lados, existe batalha espiritual, e o que vai manter a igreja firme e de pé é olhar para Cristo, seguir os princípios da verdade, e é simples. É simples. É orar a Deus todos os dias, é não pecar, é não roubar, é não matar, ler a Bíblia, buscar ao Senhor como único suficiente Salvador, se manter no caminho. O evangelho ele é simples, mas ele é tão simples que a gente acha, não pode ser tão simples. Agora, assim, vamos dizer, a gente está falando aqui de pessoas que já viram anjo, já tiveram experiência. O pastor Antônio falou que tem algumas pessoas, não são todas, né, que algumas Deus permite que enxerguem. Como é que a pessoa vai saber se é ou não é? Se é demônio, se é anjo? É um dom. Que é estranho, né? A Bíblia é meio estranho. É um dom. Aí é um dom. É um dom. Você pode ver e não saber o que é. E Deus pode te dar o discernimento para que você saiba o que é. Então, às vezes em atitudes, em palavras, certos sinais. Se você sendo sensível, tendo como é que fazer? Essa oportunidade de desfrutar dessa revelação, vendo um anjo, em algum momento você vai conseguir identificar se é da parte de Deus ou se não é da parte de Deus. É porque já pode se disfarçar, sim, né? porque é confuso isso aí. Por E isso anjo de luz que eu entrar agora, pegando até o exemplo. Porque o Paulo disse isso, quer dizer, pode se transformar em anjo de luz. Tinha um pastor, aí um ensinamento muito antigo, e entendo, a gente fala hoje rindo, mas eles levavam isso muito a sério. Ele falava, se tu vê um anjo, olha pro pé dele, se for pé de boi, é o Satanás. Pelo pé que a gente conhece o anjo. Diz que o amigo meu é cearense, o cearense, tu conhece, do pescoço pra cima. O amigo meu que é cearense, mas o anjo então é pelo pé. Não, isso aí foi o ensinamento antigo que eles tinham, eu ouvi, assim, entendi o que ele estava querendo dizer, mas assim, você vai ver, em algum momento vai dar alguma rateada. Olha, então tem umas dicas, viu? Minha avó é de Belém. Um beijo aí pro povo de Belém, que nos assiste também todos os dias. Minha família é do Pará. Então, minha avó disse que, olha só, tu quer conhecer um paraense pelo isopor. Quando estiver na rodoviária, se tiver isopor, tem açaí, tem farinha, tem... Então o anjo já viu aí mais uma simpatia. Eu acho que a questão também de identificar os anjos, o Max falou de Satanás vir como anjo de luz, se fantasiar, vamos chamar de anjo de luz, mas a gente não pode esquecer que ele vai mudar somente a aparência dele. A essência dele não muda. E tanto Satanás quanto todos os demônios, existe uma coisa chamada opressão. E qualquer um com mínimo de sensibilidade espiritual, ele sente um ambiente pesado, ele sente uma opressão, aí vai das escrituras, vai da sua sensibilidade espiritual de ser um cristão que tem intimidade com o Senhor. Você sente a opressão. É que vale até, pegando um exemplo bíblico para entender mais ou menos, que você está falando da questão da essência, quando Saul vai consultar a pitonisa Endor. Quer dizer, o que aparece ali, a Bíblia não diz afirmando que é. A gente tem que deixar isso bem claro. Que parece, a mulher fala, descreve, Saul que chuta que seja. Faltou discernimento. Samuel, faltou discernimento. Quer dizer, a aparência era de um ancião com uma capa, de um profeta. Porém, quando começa a falar, ele diz o seguinte para Saul: tu vai estar comigo hoje. Agora, pegar um gancho aqui do pastor Ivan. Entendeu? Eu queria pegar um gancho do pastor Ivan. Ele disse que nós temos que ter, e é esperado de nós, crentes em Jesus, habitados pelo Espírito Santo, uma sensibilidade espiritual, né, que acusa, né, e que é aguçada ao ponto de você ficar arrepiado. Acontece comigo. Né? Um momento em que eu me sinto próximo a uma opressão lançada, uma seta, um dardo inflamado do maligno, uma pessoa que está possuída de um espírito maligno, eu identifico imediatamente. Por quê? Não é porque eu tenho uma visão espiritual maior do que todo mundo, eu tenho a habitação do Espírito Santo em mim. É como dois ímãs, né, que não se encontram, né, porque os polos são distintos. Atraem, né? Exatamente. Então, isso é natural na vida de um crente. Se você for enganado por um demônio travestido de anjo, meu irmão, então alguma coisa está errada com você, né? Então, assim, por exemplo, o Renan falou do exemplo lá da Tropa de Elite, que o anjo veio em forma de uma mulher, né, de uma senhora, um ser humano. Então, o demônio também pode vir através de um ser humano. Ele só vem, ele só se manifesta. Ele não é um ser humano, mas ele se transforma em um ser humano. Imagina se parasse na sua frente um ser celestial com uma luz que brilha muito, com 6 asas. Você ia dar ouvido para esse trem?
Você ia correr muito, muito, irmão. 800 Você ia correr km por hora, muito, que nem os irmão. dos Você não quer saber amalequitas. se é anjo, se é demônio, você vai correr, irmão. Então ele precisa vir de Pablo, forma eu já- natural, para que a gente É porque compreenda. eu tô perguntando isso, o que acontece ali no Novo Testamento, né? Parece que tem demônio que incorpora, né? Sim. Demônio territorial ali, quando Jesus expulso do Gadareno, para voltar para casa, né? Aquela coisa de casa. Deixa a gente cair no mar aí, né? Deixa E aí, Então aí que eu queria saber, se ele se materializa em um ser humano, ou ele incorpora no ser humano e usa o ser humano. Ali ele o incorporou nos demônio. porcos, né? Nos porcos. Ali por nos É. O porcos. que eu acredito é que ele incorpora, tá? Só que ele incorpora a ponto de viver a vida da pessoa. Estamos falando aqui do anjo cair, que a gente considera Os como anjos caído, caídos. espírito imundo. Eu vivi uma experiência que não tem muito tempo. Não tem muito tempo. Entrou uma pessoa dentro do prédio lá da igreja que tem o título de pastor. E não era ele. Era anjo Era ou demônio? Satanás. E entrou lá para agir contra a igreja. Aquele lance do, se possível, enganar os escolhidos, né? Vem Pois de é. anjo de luz. E a figura foi a seguinte: como ele entrou no corpo de um pastor, ele passou pelo prédio, nenhum irmão incomodou. Ele foi lá atrás e ninguém incomodou. E fez e deixou lá um trabalho. Que só foi, na verdade, descoberto pelo Espírito Santo, que nos alertou e nos mostrou e nos fez ir até lá. Nos incomodou de alguma forma, vai lá. Está acontecendo alguma coisa. Isso durante a reunião pública, durante o culto. E a gente foi lá, viu a situação, quando fui ver, era esse homem, a gente orou e ele caiu manifestado. Mas ele não estava falando coisas estranhas, estava normal. Normal. Consciente. Exatamente. É um Judas batizado. Que às vezes tem esse é o pior demônio, né? O Judas consciente, o demônio consciente. Pele de né? cordeiro. É, pele de cordeiro. Vamos para um break nesse exato momento. Tem quarto bloco. Vamos fechar com chave de ouro e eu aguardo você aqui. Não sai não. Antenados volta já já. Desejo equivocado, vá pra glorificar teu sacrifício me salvou. Estamos de volta aqui para o quarto e último bloco falando sobre anjos. É um tema muito pertinente, muito importante. Estamos aqui tentando ensinar um pouquinho como lidar com os anjos. Eles existem, já chegamos à conclusão que eles existem, está na Bíblia, que eles se materializam e que também incorporam. Também tem e os anjos caídos, né? Também podem incorporar em seres humanos. E existem dois tipos de possessão, né? Na verdade, existe a possessão e a influência. Existem pessoas que são só influenciadas por espíritos Aí caídos. não seria opressão? Opressão, essa é a palavra, opressão. São oprimidos por seres malignos, né? Isso pode acontecer com crente, O mas tempo a possessão todo. em momento nenhum O pode tempo acontecer com todo. crente. Não, esse Olha aí. caso aí. Por Esse isso que eu caso usei aí, o termo, esse caso aqui. um homem que O cara tem não o era título de pastor. Ele tem a carteirinha. Tô entendendo que o pastor tenta aqui. A minha opressão ela pode acontecer com um crente, qualquer ela é um. externa. Agora, a possessão, a casa preenchida, Não, a isso. casa ocupada não Aí pode ter Pois dois. é. A fonte de água doce não tem pode, como não entrar pode. água salgada. O Por espírito isso não que trevas. cuidado de dizer um homem que tem o título de pastor. O cara que E aí manifestou vai. sendo crente dentro da igreja, nunca crente ele foi. Ele parecia Sim, crente. nunca e foi. tal. Creio plenamente Entendeu? nisso. Então, nunca Agora, foi, por sem exemplo, como dúvida que a gente disso. deve lidar com essas experiências? O Marcos estava contando aqui no intervalo. Conta rapidamente. Como é que, de repente, alguém que está em casa está apavorado, né? Tá vendo esse programa? Meu Deus, e agora? Quando vai ficar com medo até de dormir, vai levantar a noite para ir Quando no banheiro, passar vai no horário ouvir, alternativo, ouvir no meio da passos madrugada, dentro de que casa. já Aqui não tem gente que dorme ouve mais. passos, ouve vozes. Eu tive amigos que, na infância, que o garoto via menina passando. Tem um filme aí, Mentes Brilhantes, que fala que é um processo esquizofrênico. Sim. Aí já é outro problema, a esquizofrenia, que enxerga o ser humano convivendo com ele ali, carregando. Não é anjo, é uma criação da Mental. mente. Mas existe essa experiência que você teve, que viu, quando acordou. Não sei, como lidar com isso? Como é que o cristão deve lidar com essa situação? Assim, Pablo, a gente tem que entender o seguinte: a Bíblia fala que muitos receberam anjos em sua casa sem saber que era anjo. Então, quer dizer, forma corpórea. Hospedagem. né? Hospedagem, forma corpórea. Se a gente sabe que os demônios são os decaídos, aí entra o que Judas fala quando eles perderam o seu estado original. Por quê? O anjo, quando ele se materializa ou quando ele vem trazer uma coisa, ele é porque ele recebeu uma missão de Deus. O estado original ali que perdeu-se, que no caso os anjos caídos, é que eles não recebem uma ordem, eles fazem. Então, tipo, se a gente aqui trabalha num certo ambiente mais favorecido do que os nossos irmãos na África.
Os africanos lá mexem com as magia negra bem pesada mesmo, de gente, de espíritos a arma e atirar. Eles provocam, então Você acaba... tá entendendo? Aqui a gente não provoca... Assim, há uns níveis também espirituais também, do outro lado também. A experiência que eu tive foi justamente, eu estava dormindo, minha esposa acordou, saiu para trabalhar e quando ela saiu para trabalhar, a gente tem um código de fechar as portas, fechou as portas, ela saiu. Quando ela acabou de sair, eu ouvi a porta abrindo, pensando que ela era que estava voltando. E quando entrou no quarto, eu olhei, era um ser vestido de gladiador, ao ponto de eu tocar e sentir frio. E aí meu corpo paralisou, e aí, meu irmão, nessa hora o que só lhe resta é clamar o sangue de Jesus. Não tem outra coisa, é uma batalha espiritual, não é que, como eu falo, não é questão de ser mais espiritual, não. São batalhas espirituais que a gente passa e que às vezes a gente passa por essas experiências. Aí alguns não creem, outros creem, por isso que eu estou falando. Não é questão de todos os dias eu vejo um demônio, também não é todos os dias que eu vejo um anjo. E não vou fazer disso uma doutrina dizendo que... são experiências que elas existem. Não devemos anulá-las, sim, mas ao mesmo tempo não devemos fazer regras. É o caso do moço de Eliseu. Ele viu. E eu não vi. Mas não é por isso que eu vou descrer de que ele viu. O moço do profeta falou, olha, eu não estou vendo. E o profeta falou, Senhor, abre os olhos dele para ele ver. São maiores os que estão conosco do que os que estão contra nós. E o Senhor abriu os olhos dele e ele enxergou um exército de anjos rodeando a casa de Eliseu e por fora estavam soldados do rei da Síria. Então, eu acho que isso tem que ser respeitado entre nós, crentes em Jesus, né? Da seguinte forma, Deus pode abrir os meus olhos e pode não abrir, né? Mas que os anjos estão ali, eles existem e são enviados para missões especiais, ainda hoje são, não tenho dúvida disso. O texto bíblico vai dizer que os anjos estão ao nosso redor e os livros acampam. E os demônios estão ao nosso derredor, né? Então, assim, eu devo pelejar contra anjos caídos? Assim, é meu papel como cristão eu lutar, guerrear, repreende esse demônio, lutar diretamente. Eu posso entrar na batalha espiritual. Na autoridade do nome de Jesus, você pode eu, e deve. Eu não posso entrar pedindo a Deus, quer dizer, eu não posso dar ordem a anjos de Deus, que os anjos se submetem a Deus, mas é os demônios. Pablo, os eu demônios tenho que chamar Pablo. a Deus ou posso não, diretamente? Aos demônios você pode dar ordem. Na autoridade do nome de Jesus você pode dar ordem. Jesus nos ensina isso. E aí também entra também aquela outra questão, tipo assim, eu posso dar ordem, mas sabendo como está a minha vida que eu estou dando ordem. Que é daquela questão do filme do Cefas. Sujeitai-vos a Deus. Isso, né? isso aí. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Mas sujeitai-vos a Deus. Por exemplo, aquele lance lá de Judas que a gente citou. Que o Senhor te repreenda. Será que é assim que eu tenho que lidar com os anjos caídos? Que o Senhor te repreenda? Não era um ser humano. Sai! E ali, Judas deixa algo bem claro, que é justamente também, ele trata dessa questão das pessoas que usam isso como se fosse como é que eu vou dizer, um poder de brincadeira, tipo, tem demônio ali, ele está debaixo do meu pé. Judas fala para não fazer isso. Não, vai ficar um dia. Mas não Judas fala justamente para não fazer isso, não faça isso. Devemos ignorar os ardis de Satanás. Isso, que aí justamente quando ele dá o exemplo do arcanjo Miguel. Ele vai dizer, olha, nem Miguel, não está falando de um pastor, está falando de um arcanjo. Nem Miguel ousou dizer algo contra ele, a não ser o Senhor te repreenda. Renan? Olha, eu vou numa outra linha. Eu penso que a nossa função não é se preocupar com anjos, com demônios. Eu acho que a nossa função é de anunciar o reino de Deus. Eu entendo isso como um percalço da vida. As pessoas, eu sempre falo isso para as pessoas. Você já expulsou demônio? Claro, isso já aconteceu. Agora, se perguntar para mim, você gosta disso? Não, não gosto. Não gosto. Não gosto. E já falaram para mim, então você tem medo. Não, eu não tenho medo, mas eu não gosto. Porque antes de olhar para aquele espírito maligno que está ali, eu vejo que tem uma pessoa que está sofrendo nas mãos. É o refém. Você não pode atingir o refém. E a melhor expulsão de um demônio é chegar o cara no canto, abre o texto bíblico e vai pregando o evangelho, ele vai sendo liberto ali. É amar a pessoa. Amar, abraçar. É você amar a pessoa. Aconteceu isso uma vez, cara, lá no retiro de jovens, né? Tem 3 minutinhos, mas no retiro de jovens, o cara tava lá se manifestando, aí as missionárias do lado, tá repreendido, tá amarrado, tá que nem aquela piada do cara. Frases mágicas. Tá repreendido, tá amarrado, vai pro inferno, vai pro Hades. Aí a piada do cara aí o demônio olhou. Decide aí, né? Decide aí, pô. Tô brincando, mas assim, o cara tava manifestado lá, e as missionárias repreendendo, tá repreendido, sai. Aí eu cheguei vendo aquilo e o cara continuando a se debater. Eu falei, irmã, dá licença aqui rapidinho. Aí eu peguei e abracei o cara, falei, eu te amo, meu irmão. Você é precioso, você é amado. Jesus morreu na
cruz para te salvar. E aí comecei a falar, amando ele. Ministrar sobre a vida Ministrar, dele. amando, falando que ele é importante para mim, para Deus. No final, o cara ficou em paz. Até hoje ele me agradece e me considera como uma referência para ele, porque ele só precisava de carinho. Ele só estava precisando de amor ali. E se tem que uma nem coisa tudo que o é demônio, a diabo... gente espiritualiza tudo. Às Verdade. vezes... E se tem uma coisa que o diabo e os seus anjos não suportam, é amor. Eles não toleram Porque isso. Deus é amor, né? Porque Deus é amor e eles são contra Deus. Então, Às vezes as batalhas não são vencidas com espada cortante. Fica de joelho, Fica bota a mão pra trás. Fala. Qual o seu nome, Onde de tu onde bo- você veio, qual o seu CPF, seu RG, seu RGI, Agora, se ele é onde você mentiroso, mora. eu tenho- Não é isso. O pai da Sim, eu tenho sido muito chamado, eu trabalho muito na área de batalha espiritual, na área de libertação. E eu preciso deixar essa mensagem, pelo menos, que aí já está terminando. Libertação nada tem a ver com expulsar demônios. O processo de libertação ele é muito maior do que isso. E eu tenho vivido experiências fantásticas, onde a maior parte das pessoas que a gente tem tido a oportunidade de cuidar, ela tem sido liberta através da liberação de perdão na vida delas. São cativeiros criados na mente das pessoas. Então o que você tem que pregar é a verdade de Deus, amar, e pela palavra do Senhor a libertação acontece. Expulsar demônio sai, mas falta mais 7, se a casa não for preenchida pelo Espírito Santo de Deus. Porque às vezes tem gente que se endemoniza, né? Exatamente. Cheio de angústia, de mágoa, de ausência de perdão. O cara, o demônio, às vezes não tem nada a ver com a história. É a psique dele que ele se endemoniou. Aí ele vive uma vida endemoniada por ele mesmo. Né? Paulo, Assim, no diabrou. caso da- Tem um minutinho, vá lá. No caso da possessão, né, da libertação da possessão demoníaca na vida de alguém, há 3 tipos de pessoas diferentes. Aqueles que correm, né, esses são os piores. Aqueles que não gostam, mas que estão dispostos a fazer. Aqueles que procuram. Né? Eu prefiro ser aquele que não gosta, mas está disposto a fazê-lo. Maravilha. Então, Entendeu? finalizando esse programa, os anjos existem, os demônios existem, não ignore os ardis de Satanás, que eles estão por aí, mas fique tranquilo, porque os anjos estão ao seu redor, te guardando e te livrando. Busque o reino de Deus. Obrigado, pastores, pela presença de vocês. O papo foi uma bênção. Obrigado, Brasil. Obrigado você que nos assiste. Um beijo grande. Até a próxima. Na visão mundial, coração.